visto. A Luísa me chamou a atenção agora mais cedo, pouco antes da gente entrar no ar, para um post no blog da Andréa Sadi, no G1, em que a Sadi faz uma observação. Ela conversou com algumas pessoas próximas do Mauro Cid, e a pressão que essas pessoas próximas do Mauro Cid estão fazendo é o seguinte: o que elas estão dizendo para ele olha, essa é a sua paixão pelo Bolsonaro, essa sua obsessão pelo Bolsonaro vai te botar em cana por 20, 30 anos. Porque na cabeça desses caras, alguns desses caras ainda estão com uma coisa de, não, mas o Bolsonaro vai ser eleito ali na frente e se ele for eleito ali na frente, ele anistia todo mundo e tal. Eles não estão registrando, isso é uma observação que está a Miriam Leitão pôs hoje no Globo, não no jornal o Globo, isso foi posto hoje de manhã no site. O Bolsonaro vai estar entre os indiciados. O Bolsonaro vai ser preso também. Quer dizer, a coisa se formou. Esse trabalho de investigação tomou um vulto tal que eles já têm essas informações todas. Se o Mauro Cid hoje, perante o ministro Alexandre de Moraes, nesse último depoimento dele, não entregar o Bolsonaro, o pessoal está dizendo, o pessoal próximo dele está dizendo que ele vai entregar o Braga Neto. É aquela coisa de, agora eu vou entregar o candidato a vice. Tem um nome para isso, né, entre os militares, de você inventar um plano... História de cobertura. História de cobertura, que a Sadi, no post que você indicou, fala, né? Exatamente. A ideia da história de cobertura, você quer... É uma história que você cria para proteger um plano que está em curso. Então, assim, ele contou uma parte, assinou a delação. Aliás, a delação dele também tem uma reportagem agora no site do Globo falando sobre isso, né? Quando ele firmou a delação, ele colocou a família dele no pacote também, né? Então, o pai dele, o Mauro Lorena Cid, que estava implicado também, estava nesse acordo de delação premiada. Então, assim, acabando esse acordo, além desses 30 anos de prisão que o Cid pode pegar, ainda tem a mulher dele e o pai que estão implicados aí nesse pacote, né? E a ficha que talvez não tenha caído no Cid, a gente talvez tenha essa informação hoje, mas perante o depoimento vai acontecer, é que ele rompeu o acordo de delação. O acordo de delação exigia que ele contasse tudo o que ele soubesse. Ele falou um monte de coisa. Quando a Polícia Federal vai no celular dele e descobre mensagens apagadas, que tem informações envolvendo o Braga Neto, envolvendo o Bolsonaro, que ele não deu, o que se passa nesse momento é que ele rompeu o acordo de delação premiada. Agora, ele ou conta coisas para o tribunal que o tribunal não sabe, ou ele vai pegar 30 anos de cana. A situação dele é tão simples quanto essa. E tem, acho que um certo delírio aí, Christian, aí eu puxo para a política, eles estão achando que no Brasil vai acontecer uma coisa tipo Trump. Tem uma nova reviravolta. Eles não entenderam que vai todo mundo ser preso e vai ficar na cadeia. Eles não entenderam que a coisa já se desenhou de um jeito. Aí o pessoal está falando, o ministro Alexandre de Moraes tem que se declarar suspeito. Eu também acho que ele tem que se declarar suspeito. Afinal de contas... bom entrar nesse assunto, porque eu já tinha pergunta da audiência aqui. Pois porque nesse caso ele também é vítima, né? Claro, eu acho que ele tem que se declarar suspeito. Mas independentemente de se ele se declarar suspeito ou não, gente, esse é um Supremo que já formou maioria. Com exceção dos dois ministros bolsonaristas, eu não duvido que algum dos dois, ou se não os dois, entrem nessa também, tá? De fazer essa condenação. O relatório da Polícia Federal é muito claro. É muito claro. Tem depoimento. Fica uma vergonhazinha, né? Tem depoimento de comandante do Exército e tem depoimento de comandante da Aeronáutica falando que o presidente da República instou eles ao golpe de Estado. Tem uma quantidade de detalhes, é isso que eu estava falando para vocês. Monitoramento, você prova que houve a campana por monitoramento de torre de celular. Tem prova concreta, entendeu? Tem registro em computador do Palácio do Planalto que documento com planejamento de como você mata presidente eleito, vice-presidente eleito e ministro do Supremo. Impresso dentro do Palácio do Planalto. O nome do plano. É isso. Punhal. Punhal verde e amarelo. Eles ainda não registraram que acabou, né? No Brasil, acabou essa linha para eles. Não, isso é uma coisa impressionante. Você sabe que eu dei aulas de manhã, encontrei um colega saindo, ele me perguntou assim, pois é o negócio do golpe, hein? E sempre falando assim, como é que esses caras são malucos? Esses caras, quer dizer, esses generais que vai matar, que vai tocaiar, que vai fazer isso aqui. Assim, era uma espécie de
o colega não conseguia entender qual é a dinâmica intelectual dessas pessoas que estão envolvidas nesse porão aí. É engraçado que essa metáfora da ditadura, né, do porão da ditadura, que era onde agiam os torturadores, aqueles que estão fora da legalidade, agem em prol de quem supostamente está dentro da legalidade, mas na verdade está fora. Quer dizer, você não tortura o sujeito dentro da delegacia, você tortura ele numa casa escondida em outro lugar, para não ter anais, para não ter taquígrafo, para não ter nada, prova de coisa nenhuma. Né? E é engraçado a metáfora do porão, porque o porão é um lugar onde é tudo escuro, onde está tudo fora da... Esses caras realmente, eles vivem no porão. É uma mentalidade fascistoide, ou 100% fascista, que passa também por um certo negacionismo. É uma visão de mundo entre o bem e o mal, em que você acredita em que não só você vai salvar o Brasil, mas você acredita que existe um elemento de divindade que está intervindo ali. Na verdade, essas pessoas, essa coisa da salvação, eles estão agindo em nome de Deus. Isso aqui é uma coisa impressionante. É que a idolatria que está nesse texto do blog da Andréa Sadi, falando de como o Cid vê o Bolsonaro. Tem uma né? coisa de predestinação, tem uma coisa de que Deus está do lado deles, quer dizer, e eles ficam vendo sinais. É uma coisa pré-moderna, né? Mas que sobrevive nesses regimes extremistas, sobretudo de direita. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava praticamente derrotada, os russos estavam entrando em Berlim, quando morreu Roosevelt. E Hitler viu na morte do Roosevelt um sinal de Deus, porque na Guerra dos 7 Anos, que envolvia o Frederico da Prússia, que ela perdeu na guerra, quer dizer que também a Prússia era Alemanha. Era, como se fosse a Alemanha. No meio da guerra morreu a imperatriz da Áustria, que estava contra eles, que era Maria Teresa da Áustria. E depois o Frederico da Prússia virou o jogo. Então ele achou que uma coisa tinha a ver com a outra. Você confunde, digamos assim, correlação com causalidade, não é porque uma coisa acontece depois da outra que uma coisa tem a ver com a outra ou influiu no acontecimento da outra. Mas isso é a crença de que você está agindo em nome de uma forças superiores, sobrenaturais, que estão ao seu lado e você está do lado delas. Então milagres acontecem. Por exemplo, boa parte da popularidade de Bolsonaro, até o fatídico dia 7 de setembro de 2021, na Paulista, em que ele xingou o Moraes, depois ele caiu de 4 apavorado, chamou o Temer, entendeu? Escreveu uma cartinha. Isso, por que ele perdeu boa parte do carisma que ele tinha ali? Porque as pessoas que estavam ali acreditavam que ele tinha o poder quase que sobrenatural de desfechar o golpe de Estado. Isso é interessante, é o elemento do golpe de Estado da mentalidade bolsonarista. Porque você acredita que Bolsonaro é uma espécie de... Era um eleito de Deus, um escolhido de Deus, como se fosse um profeta do Antigo Testamento, ou Moisés, que está sendo perseguido pelo comunismo, pelas forças egípcias, do faraó egípcio, e aí tem um momento em que você chega no Mar Vermelho e você consegue abrir o mar e salvar o povo brasileiro não, quer dizer, o povo hebreu. Entende? Então, você tem esse tipo de mentalidade. E você conseguir dar o golpe é como você conseguir operar um milagre, entendeu? E você prova que você é ungido de Deus. Então, esse elemento de divindade irracional está sempre presente nessa superstício, está presente nesse tipo de mentalidade. E o que está acontecendo agora é que a eleição do Trump parece que é mais um sinal da divindade, que Deus teria abandonado o seu né? O Bolsonaro, coitado, estava lá no Monte das Oliveiras e perguntando, Senhor, por que me abandonastes? Entendeu? E de repente Deus deu um sinal que foi a eleição do Trump. Esses acontecimentos são interpretados como se fossem sinais da vontade de Deus. Então, se Trump foi reeleito, é porque Bolsonaro também vai voltar. Você não consegue ter um pensamento muito complexo a respeito dos acontecimentos. Entende? E é nessa que o Mauro Cid está se agarrando. Faltou uma crença de que as instituições brasileiras iam funcionar melhor que as americanas, né? Mas é o melhor que existe no mundo, na cabeça deles. Exatamente. Mas você está descrevendo, em essência, pensamento mágico, né? O que o Freud chamava de pensamento mágico. Essas coisas que você consegue ver sinais na natureza e a partir disso estabelecer que aquilo que você deseja se torna um fato, né? Se concretiza. É um tipo de pensamento que não saiu da religião ainda. Entendeu? Em que você acredita que o mundo se move pela vontade de um ente sobrenatural. Certamente esse é um tipo de pensamento que não tem nenhuma compatibilidade com o regime democrático. Né? Em que você não acredita, na verdade, que o regime é produto da vontade do povo, do que ele acredita, das maiorias que ele escolhe, de que existe escolha racional, entendeu? Que existem móveis ideológicos dentro de certas medidas. Né? Então, na verdade, isso é um reflexo do extremismo reacionário, desse extremismo fascista.